Eu sou a videira, e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e os lançam no fogo, e os arde. Se vós estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Glória a Deus. Repita essa parte comigo. Pedireis tudo. Pedireis tudo. O que quiserdes. O que quiseres. E vos será feito. Vos será feito. Glória a Deus. Tome o seu assento. Glória a Deus. Amém. Isso é bom, né? Glória a Deus. Você já pensou você orar, pedir o que quiser e o Senhor fazer? Glória a Deus. Está na palavra. Tudo que nós pedimos em nome de Jesus será feito. Mas que para isso aconteça, você vai ter que prestar atenção, porque muitas das nossas orações às vezes não são ouvidas, porque a palavra diz: pedires o que, se a minha palavra estiver em vós, pedires tudo o que quiseres e vos será feito. Irmãos, esse texto que Jesus se compara à videira, no seu capítulo, no seu versículo de número 1, ele fala assim: eu sou a videira verdadeira. Isso não é obra do acaso. Jesus não fez nada no improviso, diferentemente das pessoas, de nós às vezes improvisamos. Jesus não fazia, no termo aí de empresa, gambiarra. Jesus não improvisava. A obra da salvação, do início e do fim, teve um planejamento perfeito. Nem um ponto, nem uma vírgula, nem um dia sequer. Todas as 300 e poucas profecias do Antigo Testamento se cumprem em Jesus à risca. Então a obra da salvação não é uma gambiarra, não é algo improvisado. E quando Jesus ele fala assim: eu sou a videira verdadeira, isso tem um significado, e um significado profundo, profético. Pastor, que significado é esse? Videira dá o quê? Uvas. Glória a Deus. A videira produz uvas. Você já teve a curiosidade de ver como é o processo de plantio de uva? Quem já viu? Alguém já viu? Então vai estar por dentro do que eu vou estar falando aqui. A videira, irmãos, ela é conhecida universalmente. Se você for lá em Israel, se você for na Europa, na Ásia, no Oriente, no Ocidente, no Norte, Sul, aonde você for, as pessoas vão conhecer a videira. Então quando Jesus Cristo ele fala assim: eu sou a videira verdadeira, ele está dizendo que ele seria conhecido pelas nações. E por que a videira verdadeira? Porque no Antigo Testamento você vai encontrar textos, Isaías capítulo 5, se não me falha a memória, aonde Israel é comparado à videira, é atribuído à videira. Só que todas as vezes que Israel era oprimido, todas as vezes que Israel ele se desviava do caminho do Senhor, praticava idolatria, fazia como os outros reis, começava a entrar nos costumes estranhos de outras nações, ela não poderia mais dar frutos. Por isso Jesus Cristo falou assim: eu sou a videira verdadeira, se comparado a os israelenses, porque eles falhavam, eles tinham um período que não dava fruto, aí eles eram oprimidos a tamanha força, se distanciavam do Senhor, e daí depois eles exclamavam e voltavam aos pés do Senhor.
E Jesus Cristo, ele se compara a eles, ele fala assim: eu sou a videira verdadeira, porque a videira verdadeira, ela sempre está dando frutos. Ele foi irrepreensível, ele não pecou, ele não falhou, ele desde o seu nascimento até a sua entrega na cruz do Calvário, ele foi perfeito em tudo que fez, puro de coração, humilde. Ele foi de fato a videira verdadeira. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas ele não falou isso à toa. Primeiro, ele falou porque a videira é universal, seria conhecido por todas as nações. É a videira verdadeira. Aí ele fala assim: vós sois as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Glória a Deus. Irmãos, a videira, depois eu quero que você pesquise, que você olhe. Ela é das poucas árvores frutíferas que ela pode se ser enxertado nelas um galho seco que não dá fruto e ele tornar a dar fruto. Amém? Quando o viticultor está preparando o plantio das uvas, ele pega a videira e ele, com uma ferramenta precisa, ele faz um corte na videira, faz vários cortes. Aí ele pega um galho seco. Galho seco pode dar fruto, irmãos? Não pode, de fato. Um galho seco não dá fruto. Ele pega um galho seco, um galho morto, e ele faz uma ponta daquele galho, e ele enxerta na videira. Ele faz um corte, enxerta este galho na videira, e daí ele amarra, aí ele aduba, aí a seiva que vem por dentro da videira, e ela vai saindo, e ela começa a pegar aquele galho seco e começa a dar vida àquele galho. Glória a Deus. Começa a dar vida naquele galho, e aquele galho começa a brotar, e aquele galho começa a nascer ali a folha, começa a nascer ali o fruto, até o ponto que através da videira ele começa a dar frutos. Eu e vocês, assim como eu falei no meu testemunho aqui, fui um galho seco, um galho morto, mas nós fomos enxertados na videira, nós fomos enxertados nele, nós causamos dor na videira, mas nós fomos enxertados nelas, e hoje nós estamos aqui por causa que ele foi cortado. Como você foi enxertado? Todos é de conhecimento da maioria, pelo menos, que Israel é o povo escolhido, o povo que foi eleito a priori por Deus, mas que para ser a luz do mundo. Só que, como Jesus falou que ele é a videira verdadeira, é sinal que eles falharam na missão, e então precisou eu e você ser enxertado. Quer saber como eu e você fomos enxertados? Glória a Deus. Você já sabe como é o processo, né? Faz-se vários cortes, ou seja, causador ou não causa para viver? Vários cortes, para que eu e você fôssemos enxertados nela. Pois Jesus Cristo, quando foi entregue, a Bíblia vai dizer que os romanos, a história vai dizer que os romanos, se tivessem um título do Guinness para os mais cruéis relacionados a punir uma pessoa, eles seriam o campeão. Até hoje não existe um povo, uma nação que fosse tão cruel, que fosse tão criativa na arte de pegar uma pessoa e torturá-la. Eles são os campeões. E a Bíblia vai dizer que desde Isaías 53 ele foi moído e ele teve a sua pele virada dos avessos. Então, para que eu e você, galhos secos e mortos, que não podia dar fruto nenhum, fôssemos enxertados. Esses soldados romanos, eles tinham ali no seu azorrague, ali no seu chicote, pontas de ossos, e traga a sua memória aqui, para você saber o custo que você teve, o custo que Deus pagou para você. Traga a sua memória.
em Jesus Cristo, aquele chicote com ossos e pontos cravava na pele dele e ficava ali. Aí o soldado ele puxava, e toda vez que o soldado puxava esse chicote, traga a sua memória, arrancava pedaço de carne, músculo, cada pedaço, sangue, gordura, tudo de Cristo. Traga a sua memória. Quem assistiu a Paixão de Cristo? É um filme que se aproximou do sacrifício de Jesus. Se aproximou, mas ainda não foi daquela forma. Abriram vários cortes. Irmãos, ele não tinha beleza nem formosura nenhum. Mas historiadores e a própria Bíblia fala que as pessoas não conseguiam olhar para ele, porque a situação era tão feia. Você já viu quando você faz um corte, irmãos? Como é que é? Eu lembro quando eu me cortei aqui com a maquita, aí chegava lá, pegou uma veia, a enfermeira ela parava o sangramento, aí começava a aparecer lá dentro o osso, começava a aparecer uma gordura branca assim, é algo horrível. Isso aqui em 3 cortes. Agora você imagine alguém com um corpo inteiro assim. E quando ele estava na cruz do Calvário, para cumprir a profecia, ele fala: eu tenho sede, porque havia se profetizado que dariam um vinho azedo a ele, vinagre. Agora você imagine com feridas abertas. Quando tocaram com a esponja aquele vinho azedo, aquele vinagre, é como se fosse um álcool numa ferida aberta. O que aconteceu com ele? Você acha que ele não sentiu dor? Você está vendo o preço que Deus pagou em Jesus Cristo para que eu e você fôssemos enxertados nele. A videira sofreu e pagou o preço. Só que acontece que tem algumas pessoas que estão se esquecendo disso. Você imagine, como não se bastasse, o soldado pega a sua lança e mais uma vez ele atravessa ele, ao ponto de sair sangue e água, para que eu e você fôssemos enxertados nele, para que a igreja, para que os gentios tivessem acesso a ele, porque era para os judeus. Eles eram para ser o acesso às nações, mas eles não quiseram. Então Deus ele arrumou uma forma para que eu e você tivéssemos acesso, e a única forma foi fazendo vários cortes na videira, foi sacrificando a videira, para que eu e você, galhos secos e mortos, entenda isso. Nós éramos gentios, nós somos de outra nação, nós não fazíamos parte da promessa, mas através de Jesus Cristo, dos cortes que foram feitos nele, eu e você fomos enxertados nele. Glória a Deus. Então ele diz assim: se quem está em mim e eu nele, dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, nós não estando em Cristo, nada poderemos fazer. O galho, sem estar enxertado na videira, ele continua sendo um galho seco e morto. Mas também há outra possibilidade: estar enxertado na videira e não dar frutos. A Bíblia vai dizer que o viticultor é quem? É o Deus Pai Todo-Poderoso. Ele pega e ele corta o galho que está enxertado na videira e não está dando fruto. Isso é possível? Isso é possível. Estamos vendo isso com frequência dentro da igreja. Pessoas que conhecem o Evangelho, mas não têm transformação de vida. Pessoas que vão para a igreja religiosamente, mas lá fora estão levando uma vida dissoluta. Tudo pode, Deus é amor, Deus é isso, Deus é amor, mas Deus é justiça. E se a palavra diz que Ele corta o galho que não está dando fruto, Ele corta. E que fruto é esse?
pastor? Quero saber se eu estou dando este fruto. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Não precisa abrir, eu vou falar para vocês. Um dos frutos é o amor. Irmãos, de uma forma ou de outra, eu e você estamos interligados por causa da videira. Quer uma prova disso? Você está aqui hoje por causa de quem? Por causa de quem? Por causa do pastor? Eu não escutei, não estou escutando direito. Por causa de Jesus. Então, todos nós, porque estamos enxertados na mesma videira, nós estamos interligados como igreja. Glória a Deus. Então, quando nós olhamos um para os outros, a primeira coisa, antes de você olhar para o problema, antes de você olhar para a falha daquela pessoa, você tem que olhar para ela com os olhos de amor. Porque senão você não pode falar, pedir o que você quiser. Porque se você não ama, você não está dando fruto que a videira espera. Porque Jesus foi amor do princípio do seu ministério. A maior prova de amor foi na cruz. Mesmo ele lá, os soldados jogando sorte em cima da sua túnica. Ah, meu Deus, se fosse eu. Por isso que eu e você não somos dignos. Por isso que nós não somos o filho de Deus. Ele falou para Pedro, ele falou assim: você acha que se eu não quisesse, eu não rogaria meu pai, não mandaria legiões de anjos ao meu favor? Ah, se fosse eu, irmãos, eu falo por mim. Eu falo por mim. Curei, fiz milagres, libertei. Aí aquele povo me pendura na cruz. Ah, se eu estivesse lá na cruz, eu falava: Senhor, fulmina. Por isso que a obra da salvação não é para mim e para você. Mesmo ele curando, libertando, transformando, curando filhos de gentios, eles penduraram ele e fizeram a maior atrocidade da história. Não existe atrocidade como essa que eles fizeram. Você já pesquisou como foi a morte de Jesus? Pega lá para você ver um médico falando sobre a morte de Jesus. Você sabe como que ele morreu? Porque os cravos cravaram aqui e nos pés. O que acontecia? Quando ele fazia assim, comprimia o seu pulmão. Então ele tinha que fazer assim. E toda vez que ele se mexia na cruz, os cravos aumentavam o corte. Você sabe quando você está com algo, não sei se você já se machucou, mas algo bate ali na ferida, ela dói mais ainda. Então quando ele cansava, ele soltava. Aí os seus pulmões começavam a comprimir. Aí ele tinha que se mexer de novo. Foi uma das mortes mais cruéis da história. E ele mesmo ali, pouco podendo falar, ele encontra dentro de si, ele olha e fala assim: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Glória a Deus, aleluia. Você sabe o que é isso, irmão? É amor. É amor. Não tem outra palavra para descrever. É um amor tão grande. Se coloque no lugar. Nós, por muito menos, já massacramos nosso irmão. Por muito menos, mas você, irmãos, olhar de amor é quando você olha para o irmão, mesmo ele te fazendo algum mal, mesmo ele naquele dia ter virado o rosto para você, virado a cara, é você olhar para ele e tentar imaginar o que aquela pessoa está passando. Quando Jesus Cristo ele olhou para aqueles romanos, para aqueles judeus que tinham colocado ele lá, ele encontrou dentro de si amor. Por isso a obra da salvação era tão perfeita. Então, se você não está conseguindo amar o seu irmão, amar as pessoas que te rodeiam, você não adianta orar e pedir o que quiser, porque isso é para quem dá fruto. Isso é para quem olha e encontra dentro de si o amor, embora aquela pessoa não mereça.
Porque amor é isso. Amar o seu filho é fácil. Amar a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, as pessoas que você gosta, é fácil ou não é? Agora, tenta entender. Amar pessoas que você nem conhece, que nem mora dentro da sua casa. Esse é o verdadeiro amor. É amar quando te custe, quando aquela pessoa, mesmo que aquela pessoa tenha te feito mal, mesmo que aquela pessoa fale de você, mesmo que aquela pessoa te aponte, mesmo que aquela pessoa não fez nada de bom para você, você olhar para ela ainda, encontrar dentro de si o fruto do Espírito Santo, porque você está enxertado na videira e falar assim: eu vou amar mesmo assim. Eu vou amar mesmo assim. Mesmo que não tenha motivo nenhum, eu vou amar. Mesmo que ela não mereça, eu vou amar. Você tem que amar porque você também não merecia. Eu não merecia. Mas mesmo assim, ele olhou e falou assim: Pai, perdoa porque sabe o que não faz. Mesmo assim, ele amou incondicionalmente. Incondicionalmente. Mesmo sem nós termos feito nada de bom para ele, ele ainda escolheu nos amar. Glória a Deus, aleluia. Pastor, eu estou conseguindo amar. Eu estou conseguindo olhar no meu irmão e ver nele os defeitos, mas eu olho para ele, eu olho para as pessoas que me acompanham, às vezes para alguém dentro da sua casa que tem te maltratado, e eu estou conseguindo amar. Mas não fica só no amor, porque em Gálatas diz que você também tem que ter paz. Paz. Você já encontrou com alguma pessoa que ela está sempre alvoroçada, sempre murmurando e reclamando? Tá sol, ai meu Deus, esse sol vai me queimar. Tá chuva, meu Deus, essa chuva não tem como estender as roupas no varal. Aí tá calor, tá muito calor, ruim para dormir. Aí tá frio, tá muito frio. Eu estou dando o exemplo do tempo, mas tem pessoas que reclamam de tudo, reclamam do trabalho, reclamam da casa, reclamam da família, reclamam disso. Essa pessoa não adianta orar e pedir o que quiser, porque a seiva não está produzindo nela. Embora ela conheça a palavra, ela conheça Jesus, conheça a obra da salvação, mas tem como, hoje dentro das igrejas, nós conseguimos ver que tem pessoas enxertadas na videira e não dando fruto. Por quê? Porque é um trabalho que o galho seco e morto, ele tem que deixar a seiva da videira. O que é a seiva? A palavra. A seiva é o Espírito de Deus entrar em você e dar vida, e você ter esses frutos que o Espírito Santo nos traz. Ele é a seiva, ele é a seiva que enxertado em nós nos faz com que nós demos esse fruto. Mas tem pessoas que bloqueiam o acesso, tem pessoas que elas estão bloqueando porque elas não conseguem olhar para Jesus, olhar para o sacrifício da cruz. Elas conseguem olhar só para dentro de si, na sua vontade. Porque se fosse comigo eu faria assim. Não, aquela pessoa deveria fazer assado. Não, ele deveria se comportar assim. Irmão, não é você, cada galho é um galho. Você não tem que prestar atenção no fruto do outro, você tem que prestar atenção no teu fruto, no fruto que você está produzindo. Você já parou para se perguntar qual fruto eu estou produzindo? Será que eu sou digno de estar enxertado na videira? Será que eu sou digno? A começar por mim. Você já se fez essa pergunta? Se você está valendo o que foi pago? Já fez? Você está produzindo esse fruto? Amor, paz, mas tem mais. Paciência. O amor, na verdade, irmãos, ele engloba tudo isso. Mas vamos falando um por um. Paciência. Você tem tido paciência? Às vezes é natural o estresse, às vezes nossa vida cotidiana. Mas para que o efeito de Cristo, da salvação, esteja por nós temos que ser uma pessoa paciente. Eu falo por mim, irmãos, no início da minha conversão, eu ainda era uma pessoa muito explosiva,
explodia com facilidade. E olha, Jesus teve que trabalhar muito na minha vida para que eu fosse diminuindo isso. E não é errado isso, mas nós temos que deixar a seiva fazer com que isso mude na tua vida. O que não pode é você estar lá 20, 30 anos enxertado na videira e ainda uma pessoa explosiva. Eu não caio nessa de, como é que fala? Na psicologia, psicanálise. A pessoa que ela é explosiva, tem os nomes lá, né? A pessoa que é isso, a pessoa que é aquilo, a pessoa que é aquilo outro. Não, Jesus muda caráter. Jesus muda o jeito de ser. Mudou o meu jeito de ser. Então nós temos que ter paciência. Inclusive, paciência um com os outros. Porque estamos ligados na videira. Jesus nos conecta. Jesus faz com que nós todos estejamos conectados. Estamos aqui por causa dele. Então nós temos que produzir o fruto da paciência. Porque não adianta eu querer orar, Senhor, da tua palavra diz que se eu pedir tudo o que quiseres, vos será feito. Opa! Né? Orando, falando, se acalma que eu estou orando. Se acalma aí. Vai, fica ali. Ou a esposa vem com o marido, fica quieto. Você não me deixa em paz. Não adianta pedir o que quiser. Porque para você usar a palavra a teu favor, para você usar a palavra a teu favor, você vai ter que estar praticando o que está escrito nela. Concorda? Acontece que às vezes nós cristãos temos o costume de pegar só a parte do versículo que nos convém, né? Pedir o que quiseres e vos será feito, mas tem que estar conectado nele. Isso tem que estar conectado nele, dando o fruto que ele requer de mim e de você. Porque nós somos a Bíblia que o mundo lê lá fora. Se você, quando está lá fora, você é uma pessoa estressada, uma pessoa murmuradora, uma pessoa que não entende o lado das pessoas, eles vão olhar para você e vão dizer assim: o termo que o mundo gosta de usar, não é crente, não vai para a igreja. É o termo que o mundo gosta, né? Não, mas nós não somos perfeitos, mas nós estamos trabalhando nisso. Sempre falo, a esposa que bate no marido, a esposa que briga. Estou brincando, né? Não sei que você não bate. Não bate, né? Os maridos não batem na mulher também, né? Espero que não. Um dia você está ali quase batendo, então. Outro dia você só está brigando e falando mal. Outro dia você só está falando. E daqui uns dias vocês dois estão com um problema, dobrando o joelho e orando junto. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o poder de Cristo, através do enxerto. Quando nós deixamos a seiva trabalhar dentro de nós. Porque quando o galho é enxertado, a seiva não sai por fora, ele vai trabalhando fora. No galho é feito um corte de ponta. Ele é cortado e aparece o meio do galho. E quando ele é enxertado na videira, a seiva trabalha de dentro para fora e não de fora para dentro. Amém? Amém. Pastor, olha, eu estourava fácil, eu já estou conseguindo amar as pessoas, já estou conseguindo ter paz, já estou conseguindo ter paciência, agora eu tenho a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e domínio próprio. Benignidade é o que? É ser uma pessoa generosa, uma pessoa com o coração aberto. Nós temos que ser generosos, mesmo quando nós não vamos escolher nada disso. A generosidade é quando você faz sem intenção de receber nada. É assim, irmãos. Isso acontece muito dentro da igreja. Não se assuste quando a gente levanta e ajuda para ajudar alguém e essa pessoa às vezes não corresponde com a ajuda que recebeu. É normal, mas nós vamos deixar de produzir o fruto que Deus, que Jesus Cristo nos deu, só porque a pessoa virou as costas.
Não. Se aparecer outra pessoa, nós temos que ajudar da mesma forma. Porque não é eles. É aquilo que é produzido em nós. Nós não somos crente esponja. Sabe o que é crente esponja? É aquele que absorve tudo. Que na esponja você coloca o detergente, ela absorve. Se pegar óleo nela, absorve. Tudo ela absorve. Não, nós somos o sal da terra. Sal você joga açúcar, o que você quiser jogar em cima dele, ele não vai mudar a sua essência. Então nós não vamos deixar de produzir o fruto da generosidade, porque algumas pessoas, depois que recebem, elas viram as costas. Se aparecer outra pessoa, nós vamos ter que ser generosos de novo, porque Jesus Cristo, mesmo ele sabendo que um dos 12 que ia estar com ele ia o trair, ele mesmo assim amou todos, lavou os pés de todos, participou no pão antes da ceia, no pão da ceia e antes da crucificação com todos. Ele não deixou de ser generoso. Ele podia falar assim, ó, tem um aqui, ó. Quando ele falou assim, aquele que coloca a mão junto comigo, você acha que todos não percebiam? Se alguém chegar e falar assim para você assim, dê o seu 100%, você vai lembrar de quem? Quem está mais tempo comigo? É uma frase que eu falo bastante. Tem frases que são características. Então provavelmente quando Jesus ele falou, ele deu essa dica de quem ia trair. Ele podia falar assim, Judas, você não vai participar. Esse último momento é especial só com quem não vai me trair. Não. Ele lavou o pé de todos na última noite. Ele participou e comeu pão com todos. Porque ele não ia deixar de mudar o cenário, a generosidade que estava nele, porque tinha um traidor na mesa. Amém? Amém. Então nós temos que ser generosos. Qual o outro fruto? A bondade. A fidelidade. Aqui, se nós não tomarmos cuidado com a bondade e a fidelidade, porque nós temos que ser fiéis. Assim como quando você faz um voto de casamento com a sua esposa com o seu marido, você jura a fidelidade. Quando você faz um voto com Cristo, quando você entrega a Cristo, sua vida a Cristo, você tem que ser não só fiel com Ele, mas com as demais carnes, que assim como você, foram enxertados nele. Sabe, irmãos, a pior coisa que tem é quando pessoas estão no nosso meio e não estão praticando a fidelidade conosco. Pessoas que na primeira oportunidade, ao invés de te defender quando você não está presente, elas ajudam a massacrar, elas ajudam a apontar. Isso aí se chama infidelidade. É uma pessoa que é infiel a você quando você não está presente. Então não adianta pedir o que quiser, que não vai ser dado, porque você está sendo infiel. Nós temos que amar os nossos irmãos, amar a nossa família, embora eles não mereçam às vezes não merecem, mas não cabe a mim e a você, porque nós também não merecíamos. Mesmo assim ele foi até o fim, por amor de mim e por amor de você. Então se você não está sendo fiel à sua família, se você não está sendo fiel à sua igreja, se você não está sendo fiel ao seu pastor, ao seu corpo de obreiro, não está sendo fiel a Jesus Cristo, não adianta pedir o que quiseres, porque para tudo que você pedir seja feito, você tem que estar produzindo fruto, e nós produzimos fruto sem olhar o fruto que os outros estão produzindo. Você já viu um galho competindo com o outro? Minha uva está maior. Meu galho está dando mais. Você já viu dois galhos de uva discutindo? Quem já viu? Já viu, dona Lídia, a senhora que já viu o processo? Já viu dois galhos de uva discutindo? Eles não discutem, cada um dá o seu fruto e pronto, acabou. Cada um serve. Eles ficam discutindo assim: você vai fazer o que? Um vinho? Você vai fazer um doce de uva? Você vai fazer o quê? Não, você vai ser no Natal, no Ano Novo, né? Não, você vai ser consumido no Ano Novo. Não, você vai ser consumido como fruta mesmo. Eles ficam discutindo. Você viu discutindo?
eles não discutem, eles somente dão o fruto. Cada um produz aquilo que foi enxertado nele. Nós, igreja, temos que dar o nosso fruto, independentemente do fruto dos outros, independentemente dos demais galhos. Nós temos que produzir no reino, porque nós estamos enxertados em Jesus Cristo. E Deus, Ele não gosta de galho que não trabalha, não. Deus não gosta de galho que não dá fruto, não. Nós estamos ali para trabalhar, para dar fruto. Eu vou encerrar porque a gente vai participar da ceia. Mas para você ver como, para participar da ceia, mansidão e domínio próprio. Aí pega muita gente, né? Mansidão. E domínio próprio andam juntos. Porque uma pessoa que ela domina si própria, ela é uma pessoa mansa. Uma pessoa que ela consegue se controlar, mesmo em momentos difíceis. Ela também é uma pessoa mansa. É o fruto que Deus requer de nós. As pessoas lá fora têm que olhar para nós e ver o Cristo nas nossas vidas. Cristo era uma pessoa mansa que tinha domínio próprio. Sim, tinha os momentos, né? Uma vez que ele expulsou todos os cambistas da porta do templo e virou a mesa. Mas ali não foi uma perda de controle, é porque estavam fazendo, não estava produzindo fruto que era para produzir. Por isso que ele ficou bravo, por isso que ele virou as mesas. Porque estavam fazendo da casa de Deus comércio, e ele sabia o preço que ele ia pagar para que transformasse o templo só em comércio, só em lugar de venda, só em negócios. Então eu e você, nós podemos pedir o que quiser e não será feito. Mas primeiro nós temos que ser igreja e deixar Jesus Cristo colocar assento em nós. E nós começarmos a produzir aquilo que nós fomos feitos para produzir. Nós somos feitos para produzir, para dar fruto, amor, alegria, paz, mansidão, benignidade, domínio próprio. Nós somos feitos para ser fiéis uns com os outros. Você quer ver, irmão? Ah, meu Deus, isso é triste. Eu lembro até hoje, quando a gente estava pregando a palavra, fazendo um propósito, né, numa casa para ganhar almas, e estava crescendo, e muitas pessoas da igreja aqui vieram até aqui através desse trabalho, que estavam ganhando almas. Mas você quer ver que me doía quando chegava o final daquele trabalho e as pessoas sentavam e começavam a falar das pessoas que foram embora, das pessoas. Isso dói, irmãos, porque isso é infidelidade. É quando você fala algo, quando você ataca alguém que não pode se defender naquele momento. Isso dói. Igreja não foi feita para isso. Igreja foi feita para amarmos uns aos outros, assim como Cristo amou a igreja. Quer pedir o que quer e será feito? Você tem esse acesso, mas primeiro ame como Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja tanto a ponto de dar a sua vida por nós, para que hoje nós estivéssemos aqui participando dessa ceia. Ele pagou um alto preço para que eu e você fôssemos enxertados nele. Então não é hora da igreja começar a desanimar, a parar, apontar uns aos outros. É hora da igreja começar a produzir um fruto que Jesus espera de mim e de você. Você sabe o que eu oro, irmãos? O dia que você não me vê mais aqui, é porque Jesus me tirou e colocou outro melhor. Porque eu oro e falo: Jesus, o dia que eu não estiver fazendo na tua vontade, na tua direção, o dia que eu relaxar na fé, o dia que eu procrastinar, Senhor, me remove e coloca outro no meu lugar. Porque a obra da salvação não foi feita para fazer de qualquer forma, não foi feita para fazer de qualquer jeito. O dia que eu não estiver aqui, você pode ter certeza, é porque Jesus me arrancou. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Ele pagou um alto preço. Foram feitos vários cortes, várias chicotadas. Pessoas batiam na cara dele, cuspiam nele.
pessoas zombavam. Não é o rei dos judeus, desce da cruz. Foi um preço muito alto a ser pago para que a gente faça de qualquer jeito, para que a gente dê qualquer fruto. Então, vamos começar a produzir aquilo que Deus espera de mim e de você. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, a mensagem não dura hoje, não. Foi pago um alto preço para que a igreja fique fazendo de qualquer forma. Não fui eu, porque quando eu estava me preparando, Jesus estava fazendo uns cortes em mim. Jesus estava podando algumas coisas em mim. Jesus às vezes tem que nos podar, porque você produziu um tantinho de fruta, ele sabe que você pode produzir mais, ele fala assim, então vou podar um pouco mais, para que na próxima ele dê mais fruto. E às vezes nós temos que passar o processo da poda, para que nós dê fruto. E aí sim, glória a Deus, levante a sua mão. Levante a sua mão. Glória a Deus. Eu quero profetizar sobre a igreja os frutos do Espírito Santo. E conforme ela começar a produzir os frutos do Espírito Santo, tudo que eles orar, pedir ao Senhor, lhe será feito. Assim eu profetizo no nome de Jesus e na palavra dele. Tudo que pedires lhe será concedido. Quem crê nisso glorifica ele e aplauda ele. Oh, glória, 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 glória. Esse é o significado da ceia. Por isso estamos aqui. Eu vou dar continuidade para você entender nos próximos cultos, nessa mensagem, para você entender como você foi enxertado. Glória a Deus. Glória a Deus. Coloque o pé, vamos participar da ceia. Quem vai participar? Se tiver cansado, se tiver com algum tipo de dor, não podendo ficar de pé, não tem problema não. O louvor se prepara. Domingo que vem, não perco, vou estar dando continuidade. Eu não vou estar ministrando na campanha, porque para honrar o Senhor, nós temos bastante pregadores aí. Então eu vou fazer uma série de mensagens só a respeito do enxerto e de como nós fomos enxertados em Cristo e de como nós alcançamos o Evangelho através do sacrifício dele e do pouco tempo que ainda nos resta. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Você está vendo? Paulo faz questão de dizer, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e agradeceu. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Deus coloca o espírito de gratidão na igreja, o espírito de amor, e ele agradeceu, e ele partiu o pão. Ele partiu, mas isso foi um ato simbólico da forma com que ele seria partido na cruz, a forma com que ele seria partido, chicoteado, e ele agradeceu. Oh glória! E ele diz: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, é partido para que eu e você fôssemos inseridos, enxertados na videira. Fazei isto em memória de mim. Hoje agora nós temos memória o quanto ele foi partido e moído para que eu e você pudéssemos produzir o fruto que ele espera de nós. Mas isso não é para você
você ficar triste, não. Isso não é para você ficar triste. Isso é para você se alegrar. Porque Ele foi grato em ser moído. Ele foi grato em ser partido. Porque eu e você íamos estar aqui hoje. Ele agradeceu. Para que eu e você, mesmo Ele sabendo o quanto Ele padeceria, o quanto Ele sofreria, Ele olhou para dentro de si e Ele encontrou gratidão e amor. Por isso que quando Ele partiu o pão, você lê esse texto todos os meses, mas hoje eu vou ser profundo dele. Ele estava partindo aquele pão e Ele estava já sabendo o que iria acontecer, e mesmo assim, diante dos discípulos, Ele falou assim: eu agradeço pelo sacrifício que eu vou fazer, porque lá no ano de 2025, na Rua das Camélias 1746, vai ter um povo que foi enxertado através do meu sacrifício. Por isso eu agradeço. Por isso eu agradeço. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Esse é meu corpo que é partido por quem? Por vós. Ele agradeceu em partir o seu corpo por mim e por você. Você já viu alguém agradecer por estar sendo moído? Você já viu alguém agradecer por estar apanhando? Você já viu alguém agradecer por estar sendo saqueado? Porque é isso que fizeram com Ele. Mesmo assim, Ele estava agradecendo por causa de mim e de você. Por vós. Fazei isto em memória de mim, em memória do Senhor. Nós vamos apresentar o corpo e o sangue, e depois vamos participar. A pastora vai orar. Glória a Deus, aleluia. Temos suas mãos. Pai, a partir desse momento agora, não é mais um pão, não é mais um suco, mas é o seu corpo e é o seu sangue. Senhor, consagra, Pai, o teu nome, Pai querido. E da mesma forma, Pai, que o Senhor tem dado a oportunidade de nós sermos enxertados na videira. Que hoje, meu Deus, os seus filhos, meu Deus, recebam a oportunidade, Senhor, de ser lavados, purificados, fortificados pelo poder do teu santo nome. Senhor, de todo o sacrifício, meu Deus, que o Senhor fez pelas nossas vidas, pela nossa alma, pelo nosso corpo, para a oportunidade, Senhor, de alcançar, meu Deus, o teu reino, o teu governo, a tua salvação, Senhor, que pelo teu nome, pelas tuas pisaduras, meu Deus, que nós já fomos sarados, Pai, que quando nós colocarmos, meu Deus, esse cálice, Senhor, na nossa boca, Pai, os teus filhos, meu Deus, sejam curados, os teus filhos, meu Deus, sejam libertos, sejam restaurados, sejam fortalecidos, Senhor, porque estamos aqui, meu Deus, para fazer memória de Ti, que o Seu nome seja lembrado, que o Seu nome seja glorificado, Senhor. Glorifica, meu Deus, o Teu nome através de testemunho de vida. Glorifica, meu Deus, o Teu nome, Pai, através das curas. Vai restaurando, Senhor, vai tirando a canseira, vai tirando a opressão, vai tirando o abatimento, Senhor, a depressão, Pai. Tudo aquilo, meu Deus, que fica escondido, alojado no poder do nome do Senhor Jesus, Pai Todo-Poderoso. Que nós sejamos consagrados a Ti também. Aleluia. 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 Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Pode ser. Obrigado, Jesus. Tudo é para Ele, para a glória dele. Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado ao lugar
Jesus Cristo, Ele deu graça, Ele falou assim, eu dou graças. Ele agradeceu por partir do seu corpo por causa de nós. Eu quero que agora, antes de você colocar aqui o que é simbólico do corpo de Cristo, agradeça a Ele. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por ter, aleluia, entregado a sua vida, moído o seu corpo para que eu fosse enxergado na vida. Então diga obrigado, Jesus. Diga obrigado, Jesus. Pode participar, Lula. Glória a Deus, aleluia. Preste atenção. Eita glória. Glória a Deus. Ele vai falar. Glória, 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 glória a Deus. Semelhantemente, também, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este é o cálice no Novo Testamento, no meu sangue. Quando Paulo está falando semelhantemente, quer dizer que ele também agradeceu por derramar o seu sangue por mim e por você. Então cada sangue que ele derramou, desde o chicote do soldado romano, desde os cravos na sua mão, você imagine a cruz, os pés da cruz de Jesus como não estava. Se as pessoas não tinham coragem de olhar para ele, o quanto de sangue que não tinha ali, mesmo assim, ele está dizendo assim, tomou o cálice dizendo, no Novo Testamento, no meu sangue, fazei isto em memória de mim. Agora, da mesma forma, você fala assim, obrigado, Jesus. Obrigado. Agora pode participar do sangue. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Glória, obrigado, Jesus. Obrigado, gratidão, gratidão.
Quinta-feira, irmãos, que eu falei. Quem está no culto, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quinta-feira nós temos a continuação da campanha da armadura de Deus. Então você não pode perder. Você que começou, você que ainda não começou, não perca essa oportunidade. Comece a campanha e vai até o final, porque nós estamos no tempo que nós precisamos ser revestidos da armadura de Deus. O próprio texto vai dizer para que resistir aos dias maus. Então você tem que estar revestido para que você possa resistir ao que está vindo sobre o mundo, ao que está vindo sobre a igreja. Amém? Amém. Vamos colocar de pé para a gente encerrar este culto. Quinta-feira temos mais algum recado? Obreiros, pastores que eu esqueci? Se tiver, não? É sempre bom se tiver um recado, colocar aqui, porque eu esqueço. E a Vanessa Lélia fala assim: pastor, já é a terceira, quarta vez que você está me cumprimentando hoje. Se eu esqueço as pessoas que eu cumprimento, imagina você, cara. Mas sabe o que é isso, irmão? É para não esquecer mesmo. Eu cumprimento umas 3, 4 vezes, vou ficar garantido. Amém? Amém. Estenda suas mãos assim, na posição de receber. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a doce e rica comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça sobre vocês, sobre a minha vida, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem: Amém. se Deus é por nós, Quem será contra nós? operando Deus, Quem impedirá? ninguém pode impedir alguém que está enxertado na videira. Glória a Deus! Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus.